pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje resolvemos fazer um vídeo aqui diferente. Contar um pouquinho da nossa história para vocês, né? De como tudo começou, nós dois, e como o canal, sobre o canal, tudo mais. Então, pessoal, há mais ou menos 14 anos atrás, para quem não me conhece, eu sou da Bahia e vim para São Paulo em busca de trabalho, né? Eu era solteira, teve uma oportunidade de estar vindo para São Paulo, morar com as primas minhas. E o lugar onde eu moro na época não era tão favorável para emprego, né? E eu desde novinha já gostava de ter o meu dinheiro, entendeu? Meu próprio dinheiro. E aí então resolvi, então. Aí vim para São Paulo, minhas primas, eu falo primas porque a gente considera como primas, mas na verdade elas eram amiga minha de bairro, de escola, que todo mundo morava ali naquele bairro, aí tem uma escola próxima e todo mundo estudava naquela escola. E aí trabalhei com elas um bom tempo também na fábrica que tinha lá. Fábrica de chocolate que tinha lá na minha cidade. E era tipo assim, não era fábrica, era um buffet. E aí a gente fabricava todo tipo de chocolate, encomenda de ovo de Páscoa, essas coisas assim. E aí eu vim, né, trabalhei, elas me ajudaram a encontrar um emprego lá, consegui trabalhar numa casa de família. E aí só que eu não consegui ficar muito tempo por saudade da família. Saudade da família pegou nessa hora aí, viu? E nesse meio tempo aí, a gente curtia também, né? Claro, as meninas todas solteiras, eram 4, todas solteiras, ia para as baladas, para os forrozinhos, né? E aí nesse meio tempo aí a gente decidiu uma vez ir numa festa, né? Numa balada que tem em São Paulo, em Zona Leste, que na época chamava Expresso Brasil. E quando eu conheci o Anderson, e foi assim, porque eu e as meninas, na época, a gente estava no dia da festa, né? Nós vamos todo mundo ficar ali de boa, sem conhecer ninguém, sem ficar com ninguém, pra gente curtir todo mundo, né? Que raramente a gente, quando ia, uma sempre arrumava um namoradinho, ia, sumia e não curtia. Depois a gente não sabia, né? A resenha da festa não tinha como como é que fala? Resenhar com elas, porque elas perdiam tudo, parte da história, né? E aí foi quando eu conheci o Anderson, ele chegou, queria me conhecer e tudo mais, só que aí eu expliquei a ele que a gente não, né, o trato que a gente fizemos, de não ficar com ninguém, e aí ele só pediu meu telefone, não lembro, acho que não, nem passei para ele, meu telefone. Mesmo assim ele achou que era, né, porque eu não queria ficar com ele e tudo mais, e na verdade eu não estava muito interessada também não. E aí Anderson ainda formou uma pessoa lá, passando na minha frente para fazer um pouco desse. Ele acabou me levando ali no bairro dele. E aí eu fui mais ou menos assim, passei na rua dele, vi a mãe dele de longe, né? Dona Márcia, de longe. E foi, acho que foi isso mesmo, que eu vi, ela tava assim, em cima, mas só que eu não cheguei a entrar, nem conversar, nada não. Ou foi a irmã dele, alguma coisa assim. E aí a gente foi conversando, a gente marcou o encontro, aí marcou o segundo. E aí, nesse meio tempo, já estava na minha cabeça, né, de ir embora. Foi quando eu falei para ele que eu ia embora. E aí ele perguntou se ia voltar, e tudo mais. Eu falava assim, que eu ia voltar, mas na minha cabeça, assim, eu estava sentindo que não ia mais querer voltar. Né, que nem me acostumado, saudade da família e tudo mais. E aí fui, e voltei para a Bahia. E esse tempo todo aí que eu passei, acho que ficou mais ou menos um mês. Ai, gente, eu não vou saber muita data não, sou péssima de data, mas eu vou assim contar a história resumindo, né? E aí Anderson acabou sofrendo um acidente. Foi isso, Anderson? Foi em 2011 que eu sofri um acidente. Aí Anderson sofreu um acidente de trabalho, né? E fraturou a perna dele, ele deu uma placa na perna. E conta um pouquinho da tua acidente. Eu caí de 7 metros de altura, sofri um acidente, primeiro dia de trabalho, fazia prestação de serviço na Zona Leste, lá no Tatuapé. Aí eu caí de 7 metros de altura, quebrei a tíbia, tornozelo e a canela. Mas graças a Deus, estou vivo, saúde.
Eu fiz fisioterapia, né? Fiz fisioterapia de um mês, até para recuperar, mas graças a Deus tô melhor já. Mais ou menos isso mesmo, né? No termo de um mês, aí ele me ligou, né? Falando que tudo mais, queria se eu ia voltar. Aí eu falei, não, falar a verdade pra ele, ó, não vou voltar mais, não tenho mais interesse de voltar, não sei o quê. E aí ele ficou, né? Aí ele me contou toda a história que aconteceu. Aí eu fiquei muito triste, né? Do que aconteceu. Mas aí eu falei, né, se recupera aí e no dia que se você quiser me conhecer de verdade, se estiver realmente interessado em mim, vem aqui conhecer minha família, meu pai, minha mãe, todo mundo. E aí a gente vê o que é que faz. E aí ele falou, não, eu vou. Aí ajudei mais ou menos, ajudei ele, né, como ele estava sem trabalho, ajudei ele a pagar a parte da passagem. E ele foi. E foi assim que aconteceu. Ele foi lá conhecer minha família. E lá mesmo acabamos fazendo um chá de cozinha. Um pessoal do meu trabalho, nessa época eu estava trabalhando na sorveteria. E aí meu patrão, aí a gente estava fazendo uma feijoada lá na casa da minha mãe. E aí meus amigos de trabalho levaram presente, meu patrão foi muito bom. E aí foi na que a gente resolveu voltar. Resolvemos voltar para São Paulo, e aí nesse tempo aí meu irmão já veio junto, né, que não conhecia São Paulo, gostou também. E até hoje ele tá aí, vai, assim, aí ele vai um pouco, né, fica lá um pouco na Bahia, quando meu pai adoeceu mesmo. Todos nós tivemos que ir para lá para poder ficar próximo dele. Aí a gente vê que a gente não costuma mais, depois que a gente, né, viver com lugares maiores, e aí a gente não costuma mais, volta de novo, é assim. Sei que foram 10 anos a gente morando junto, tudo mais, casei no cartório de São Paulo, Zona Leste. E casamento simples, não fizemos uma festinha assim em casa mesmo, reservada ali para os amigos. E é isso, um pouco da nossa história. Aí sim, aí a história da Valentina, né, mãe? 10 anos a gente tentando ter essa. Fizemos exames, tratamento e tudo mais, mas não era problema nem meio do antes, era mais o tempo de Deus, né? A gente estava apressando o tempo e quando Deus quis, Deus mandou, Deus enviou ela pra gente, deu tudo certo. Só que depois aí em outro vídeo eu conto para vocês como foi minha história, como foi a minha gravidez. Não foi nada fácil. Passei por muitas dificuldades aí, turbulência, mas aí é para outro vídeo. E desculpa também aí, pessoal, a iluminação aí, que hoje está nublado. E encontrou aqui um cantinho aqui do quarto das meninas, porque a Manu tá dormindo. E ele correu para cá para fazer esse vídeo, porque a Manu tá muito agitada e aí não ia conseguir fazer esse vídeo, não. Pois é isso aí. Esse foi um pouco da nossa história. Tem muita coisa ainda aqui para contar, mas aí eu vou só pelos poucos para vocês, tá? Só para contar mesmo como foi que me conheceu. Temos até hoje aí 14 anos. E aí, o Anderson teve que sair, que ele foi ali assistir um jogo. A Valentina foi também. E aí eu fiquei aqui para contar um pouco para vocês da minha história sobre o desejo, né, de abrir o canal no YouTube. Meu desejo veio desde 2014, de abrir esse canal. Gente, em 2014. E aí, por que eu não abri o canal? Qual foi o motivo que me levou a não abrir o canal? Sabe o que foi? O medo me travou. Tinha medo, pessoal, dos julgamentos, né? O pessoal vai ficar falando de mim. Porque que não vai ficar rindo de mim? E aí, desde 2014 que eu vim morar aqui em Vazia Paulista. Depois disso aí eu voltei para São Paulo, depois eu voltei para Bahia. E esse desejo sempre estava no meu coração, né? Até então, só quem sabia mesmo desse desejo era o Anderson, a minha cunhada, a Gil e o meu irmão Maurício. Sempre sabia desse meu desejo, né? De abrir o canal. E foram muitos motivos, né? Medo de julgamento, medo que as pessoas iam falar, medo
E outra também, porque na época não tinha um celular bom, uma imagem boa. E não, na época também não sei se eu tinha internet em casa, se eu usava Wi-Fi, né? Dividia Wi-Fi com os vizinhos. Não lembro muito bem, mas o principal mesmo foi medo de julgamento. Depois que eu me tornei mãe, medo para mim não existe mais. Essa palavra medo não existe. Ou eu vou ou eu não vou. Depois que a gente torna mãe, quem quer mãe aí sabe o que eu tô falando. Depois que a gente torna mãe, a gente vira leoa. A gente topa tudo, faz tudo pelos nossos filhos, para defender nossa família. E aí, veio um estalo assim, né? Depois que eu vim em Porto Seguro, veio um estalo assim, por assim, é agora, sua chance é agora. E, enfim, arrisquei. Não, mito, né? Desde Porto Seguro, eu abri o canal em Porto Seguro. Isso, eu abri. Só que aí aconteceu uns probleminhas lá, das meninas do Orceiro, aí eu não consegui mais gravar vídeo. Fiquei paralisada. E aí resolvi dedicar, né, só para elas mesmas, dar mais atenção para elas. E parei. Depois que eu voltei, que aí eu resolvi, depois que eu voltei para Vaz, né, resolvi voltar com o canal. E tô aqui. Como eu estava falando para vocês, né, meu desejo de abrir o canal é desde 2014. E por medo de julgamento, sabe? Ai, é tão chato isso, né? Você ter vontade de fazer uma coisa e ter medo. E essa palavra, sabe, eu resolvi excluir do meu vocabulário. Porque, gente, não tenha medo de nada, vai em busca dos seus sonhos, deixa quem quiser falar, sabe? Como eu estava falando, desde que me tornei mãe, não tenho mais vergonha de nada, não tenho medo de julgamento de nada, não tenho mais medo, sabe? Não foi qualquer coisa. Então, é o que eu falo para você. Se for para recomeçar, recomece. Se não for também, Deus sabe de tudo, Deus sabe todas as coisas. Só quem pode julgar é Deus. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Beijão. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar, tá, gente? Pra me estar me ajudando. Beijão. Fique com Deus. Tchau. Fui.